Minha esposa insistiu que eu aceitasse um relacionamento aberto por apenas um mês. 9 meses depois, ela apareceu com um bebê nos braços e lágrimas nos olhos, dizendo que nenhuma das 5 provas de DNA havia dado positivo. Tudo começou numa tarde de sexta-feira. Larissa e eu estávamos casados há 6 anos. Nos conhecemos na universidade quando eu cursava engenharia e ela design. Nossas vidas pareciam perfeitamente alinhadas. Um apartamento aconchegante num bairro tranquilo, da zona sul de São Paulo, empregos estáveis e planos para começar uma família em breve. Pelo menos era o que eu acreditava. Aquele dia, cheguei cedo do trabalho, cansado, mas com a intenção de preparar um jantar especial para nós dois. Larissa andava distante há semanas, sempre atolada com projetos ou saindo com novas amigas, que eu mal conhecia. Pensei que uma noite romântica poderia ajudar a gente a se reconectar. A encontrei sentada no sofá, encarando fixamente o celular. Quando notou minha presença, fechou o aparelho às pressas e me recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. "Felipe, a gente precisa conversar", disse ela, convidando-me a sentar ao seu lado. Essas palavras sempre prenunciam problema. Sentei, tentando controlar a ansiedade que começava a se formar no estômago. "Ultimamente tenho pensado muito sobre nós, sobre nosso casamento." Ela começou, escolhendo bem as palavras. "Eu te amo, mas sinto que estamos virando aquele casal sem graça que só divide um teto." "Sem graça?" Perguntei genuinamente surpreso. "Eu achava que a gente estava bem. Se tem algo que você quer mudar, podemos..." "Tenho conversado com a Aline", me interrompeu, mencionando uma de suas novas amigas. "Ela e o marido vivem num relacionamento aberto e são muito felizes." Meu coração quase parou por um segundo. "Larissa, não acho que esse tipo de arranjo funcione pra gente", respondi, tentando manter a calma. "Nunca falamos sobre isso antes. Só vai ser por um mês", insistiu, aproximando-se e segurando minhas mãos. "Um experimento, para renovar nossas energias, descobrir coisas novas que depois possamos trazer para nossa relação." "Você tá infeliz comigo? É isso?" Perguntei, sentindo a voz embargada. "Não, não é isso", respondeu rápido. "Mas sinto que estamos perdendo experiências. Estamos juntos desde a faculdade, Felipe. Você não tem curiosidade de saber como seria estar com outra pessoa?" A verdade é que não. Sempre fui feliz com Larissa. Nunca senti a necessidade de procurar alguém novo. Olhei para ela tentando entender o que havia mudado, o que motivara aquela proposta repentina. "Se a gente não tentar agora, daqui a pouco vamos se arrepender." Ela continuou. "É melhor experimentar com regras claras do que acabar fazendo algo escondido por frustração." Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Será que ela estava pensando em me trair se eu não aceitasse? "Você já tem alguém em mente?" Perguntei, temendo a resposta. "Não é isso", evadiu minha pergunta. "É sobre nós. Dar uma renovada no nosso casamento." Nas 2 semanas seguintes, Larissa não parava de insistir. Toda a conversa terminava no mesmo ponto. Um mês de liberdade para ambos, com regras definidas, para depois voltarmos, supostamente, a um casamento fortalecido. Cada vez que eu recusava, ela ficava mais distante, mais fria. Procurei meu melhor amigo, Fábio, que me aconselhou a ter cuidado. "Se ela tá tão insistente, provavelmente já conheceu alguém", disse ele durante uma cervejinha num boteco da Vila Madalena. "Ninguém propõe isso do nada." Mesmo assim, o medo de perdê-la era maior. Depois de 6 anos juntos, a ideia de um divórcio me aterrorizava. Nossas vidas estavam tão entrelaçadas, amigos, família, finanças, memórias. Finalmente, numa noite em que jantávamos em silêncio, incapaz de suportar mais atenção, eu cedi. "Um mês", disse enfim. "Só um mês, com regras bem claras. E depois voltamos ao normal." O sorriso que iluminou o rosto dela deveria ter me alertado. Era a expressão de alguém que acabara de conseguir exatamente o que queria. Naquela mesma noite definimos as regras. Uso obrigatório de camisinha, nada de trazer alguém para casa, sem envolvimento emocional e total honestidade sobre onde e com quem estaríamos. O experimento começaria na segunda-feira seguinte e terminaria exatamente um mês depois.
No fim de semana que se seguiu, Larissa parecia mais carinhosa do que em meses. Ela preparou meu café da manhã favorito, com pão de queijo quentinho e café coado. Sugerimos maratonar filmes brasileiros e até fizemos amor com uma paixão que há tempos não sentíamos. Por um momento, pensei que talvez aquilo fosse o que a gente precisava, uma conversa honesta para se reconectar. Como eu estava muito enganado. Na segunda-feira, Larissa saiu cedo para o trabalho, mais arrumada do que o normal. Deu um beijo rápido na minha bochecha e se foi, sem mencionar nosso acordo. Passei o dia inteiro distraído, incapaz de me concentrar, imaginando 1000 cenários. À noite, ela voltou mais tarde, com um sorriso enigmático e poucas explicações. Saí com uns colegas. Foi tudo que disse antes de tomar banho e se deitar, me deixando de costas. Embora tivéssemos combinado que ambos teríamos liberdade naquele mês, eu não tinha nenhuma intenção de procurar outra pessoa. Só de pensar nisso já me deixava desconfortável. Minha lealdade por Larissa permanecia intacta, mesmo diante daquele arranjo estranho. Os dias se transformaram em semanas. Larissa passou a chegar cada vez mais tarde, às vezes com um leve cheiro de álcool, outras vezes com a maquiagem borrada. Suas explicações eram vagas. Reuniões de trabalho, encontros com amigas, networking. Nunca citava nomes específicos nem dava detalhes, apesar de termos combinado total honestidade. Enquanto isso, eu ficava em casa, vendo nosso casamento se desmanchar diante dos meus olhos. Tentava me distrair com horas extras no trabalho e saídas ocasionais com amigos, mas sempre voltava cedo, na esperança de que Larissa fizesse o mesmo. Perto do final do mês, notei que Larissa começou a receber mensagens a toda hora. O celular dela vibrava sem parar, e ela sempre se apressava para checar, às vezes sorrindo dissimuladamente. Quando perguntava, a resposta era sempre a mesma. É do trabalho. No dia em que oficialmente encerrava nosso mês aberto, preparei um jantar especial. Comprei o vinho favorito dela, um tinto bacana, comprado numa loja na Avenida Paulista. Cozinhei uma massa caseira e até arrumei um buquê de flores frescas do mercado municipal. Queria marcar claramente o fim daquele período e o retorno, a nossa vida normal. Larissa chegou 2 horas atrasada, desculpando-se vagamente por um projeto urgente. Mal tocou a comida e bebeu mais vinho do que de costume. Então o mês acabou, disse, tentando iniciar a conversa sobre nosso acordo. Passou rapidinho, respondeu ela, sem me olhar nos olhos. Como você se sente? Conseguiu o que procurava com esse experimento? Larissa suspirou fundo antes de responder. Acho que preciso de mais tempo, Felipe. Meu coração afundou. Ali estava a confirmação dos meus piores temores. Mais tempo para quê, exatamente? Perguntei, tentando manter a compostura. Para explorar, para entender o que eu realmente quero, respondeu, finalmente me encarando. Esse mês me fez perceber tantas coisas sobre mim. Você conheceu alguém? Perguntei diretamente. Não é tão simples. Evadiu novamente. Conheci várias pessoas interessantes. Naquela noite dormimos em quartos separados pela primeira vez desde que nos casamos. Enquanto olhava para o teto no escuro, me perguntava onde foi que nosso amor, que sempre me pareceu sólido, se transformou em algo tão frágil. O que eu não sabia era que aquela conversa marcaria o início dos 9 meses mais difíceis da minha vida e que no fim desse caminho me aguardava uma revelação que mudaria tudo para sempre. Depois daquele jantar desastroso, onde Larissa pediu mais tempo, nossa relação se desfez por completo. Já não jantávamos juntos, raramente conversávamos sobre assuntos pessoais, e quando o fazíamos, as conversas soavam superficiais, como as de estranhos dividindo um mesmo espaço. Larissa continuava chegando tarde quase todos os dias. Sua aparência também mudara. Passou a comprar roupas novas em shoppings do Brás, mudou o corte de cabelo e até começou a usar um perfume importado diferente. Sempre que eu tentava falar sobre nós, sobre quando terminaria essa fase experimental, ela simplesmente respondia: logo, só preciso clarear as ideias. Numa manhã de terça, enquanto Larissa tomava banho, o celular dela não parava de vibrar em cima da cômoda. Nunca tinha me interessado tanto pelo aparelho, mas a quantidade de mensagens me deixou com uma ansiedade impossível de controlar. Peguei o celular e vi o nome Renato, com várias mensagens recentes. Bora,
Se ver hoje como ontem. Não consigo parar de pensar em você. Meu AP tá livre a partir das 20 horas. Deixei o celular exatamente onde estava, com um nó se formando no estômago. Quando Larissa saiu do banheiro, tentei agir normalmente, mas por dentro algo já estava irremediavelmente quebrado. Naquela noite, Larissa anunciou que jantaria com uns amigos do trabalho. A mentira era tão óbvia que nem respondi, apenas acenei e voltei a assistir TV, sem realmente prestar atenção. Tá tudo bem? Perguntou ela notando meu silêncio. Tá sim, respondi sem encarar. Larissa se foi, e eu fiquei sozinho com meus pensamentos. Liguei para Fábio e contei o que estava acontecendo. Você precisa confrontá-la, ele disse. Ou melhor, largue ela. Isso já não é mais um experimento, Felipe. Ela tá te traindo na cara dura. Eu sabia que ele tinha razão, mas algo dentro de mim ainda esperava que aquilo fosse passageiro, que a Larissa que eu conhecia e amava voltasse um dia. As semanas foram se transformando em meses. 3 meses depois do suposto mês aberto, nossa relação era apenas uma fachada. Morávamos juntos, mas estávamos separados em todos os aspectos que realmente importavam. Larissa nem se dava ao trabalho de inventar desculpas elaboradas. Simplesmente saía e voltava quando queria. Numa tarde, encontrei a Camila, colega de trabalho de Larissa, no supermercado. Depois dos cumprimentos, notei que ela me olhava com uma mistura de pena e desconforto. Como você tá levando tudo? Isso? Perguntou finalmente. A que você tá se referindo? Respondi confuso. Você sabe, a Larissa e suas... Ela parou, percebendo minha expressão. Desculpa, achei que você estivesse por dentro. Por dentro de quê exatamente? Camila parecia arrependida de ter começado a conversa. Larissa anda saindo com várias pessoas do escritório, disse por fim. Achei que você estivesse em algum tipo de acordo. Meu coração acelerou. Uma coisa é suspeitar, outra muito diferente é ter isso confirmado, ainda mais sabendo que outras pessoas estavam por dentro da situação. Sim, a gente tinha um acordo. Menti para não parecer completamente alheio. Só que não esperava que fosse tão público. Pois é, ela não é de se fazer discreta, comentou Camila. Especialmente com o Leandro do departamento de marketing. Eles estão muito próximos. Renato, Tiago, Gabriel, Vinícius. Quantos mais teria? Despedi-me rapidamente de Camila e dirigi até em casa, com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Naquela noite, quando Larissa voltou, decidi que precisava confrontá-la. Contudo, algo em sua aparência me fez hesitar. Ela estava visivelmente cansada, com olheiras pronunciadas e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Tudo bem? Perguntei, adiando o confronto. Sim, só tô cansada, respondeu evitando meu olhar. O trabalho tá puxado. No dia seguinte, notei que Larissa tinha deixado vários folhetos de clínicas ginecológicas sobre a mesa de cabeceira. Minha mente começou a criar cenários terríveis. Será que ela estava doente? Teria contraído algo por não se proteger direito? Mas não tive coragem de perguntar. Nossa comunicação já estava tão deteriorada que mal conseguíamos falar de coisas importantes. Apenas observei como Larissa enfiava os folhetos na bolsa e saía sem se despedir. 5 meses depois do início do acordo, Larissa passou a sumir por dias. Da primeira vez, deixou um bilhete. Preciso de um tempo, vou ficar na casa da minha mãe uns dias. Não liguei para confirmar. Sabia que provavelmente era mais uma desculpa. Durante um desses períodos de ausência, Fábio insistiu que saíssemos para me distrair. Acabamos num bar que eu nunca tinha visitado, numa área boêmia do centro, onde se servia um chopp gelado. Enquanto esperávamos nossas bebidas, ouvi uma risada familiar. Em uma mesa afastada, lá estava Larissa, cercada de pessoas que eu nunca tinha visto, com a mão repousando casualmente sobre o braço de um homem que a olhava com evidente desejo. Fábio também a avistou e tentou me distrair, mas já era tarde demais. Levantei-me e fui direto até a mesa dela. A expressão de Larissa, ao me ver, foi de puro pânico. Felipe, o que você tá fazendo aqui? Perguntou, afastando imediatamente a mão do homem. Eu podia te perguntar a mesma coisa, respondi, tentando manter a compostura. Você não estava na casa da sua mãe?
O grupo ficou num silêncio desconfortável. O homem olhou para Larissa, confuso. Quem é ele? Perguntou. É meu... Larissa hesitou. É o Felipe, meu marido. Marido? O homem pareceu genuinamente surpreso. Você disse que estava divorciada. Não esperei mais. Virei as costas e saí do bar, com Fábio me seguindo de perto. Naquela noite juntei algumas coisas e me hospedei num hotel, num daqueles simples na Avenida Paulista. Precisava de um espaço para pensar, para decidir o que fazer com um casamento que claramente já existia só no papel. Larissa não me procurou por 3 dias. Quando finalmente voltei ao apartamento para pegar mais roupas, encontrei um bilhete. Desculpa pelo que rolou no bar. Preciso de mais tempo para esclarecer meus sentimentos. Vou ficar na casa da minha mãe por umas semanas. Por favor, não me procure. As umas semanas se estenderam por mais de 2 meses. Larissa aparecia de vez em quando no apartamento para pegar roupas ou documentos, sempre quando sabia que eu estaria trabalhando. Trocávamos bilhetes como se fôssemos colegas de quarto, que evitam se encontrar. Nossos amigos em comum começaram a tomar partido. Uns me olhavam com pena, outros evitavam falar de Larissa por completo. Numa festa de aniversário, ouvi alguém comentar: nunca imaginei que a Larissa seria desse... jeito. De que jeito? Perguntei, já irritado. A pessoa ficou sem graça e corou. Sabe? Daquelas que saem com tanta gente ao mesmo tempo. Foi quando percebi a gravidade da situação. Não se tratava de 1 ou 2 homens. Segundo os boatos, Larissa andava com várias pessoas nos últimos meses, quase como se estivesse em uma missão pessoal. Decidi que era o fim. Entrei em contato com um advogado para discutir os termos do divórcio. Não conseguia continuar vivendo naquele limbo, me alimentando de rumores sobre a minha própria esposa e me sentindo um tolo sempre que alguém me olhava com pena e vergonha. Justo quando tinha tomado essa decisão, depois de quase 9 meses, de um verdadeiro inferno emocional, Larissa reapareceu na minha vida da forma mais inesperada possível. Era um domingo à tarde. Eu estava há horas revisando documentos para uma apresentação importante de segunda quando o campainha tocou. Não esperava visitas. As poucas pessoas que ainda frequentavam o apartamento sempre avisavam antes. Abri a porta e fiquei paralisado. Lá estava Larissa, pálida e visivelmente exausta, com um embrulho coberto por um cobertor azul claro nos braços. Um bebê. Minha mente mal conseguia processar a cena diante de mim. Posso entrar? Perguntou com voz trêmula. Assenti mecanicamente e me afastei. Larissa entrou e se acomodou no sofá, ajeitando o bebê com cuidado. Só então notei os olhos inchados e as profundas olheiras que marcavam seu rosto. Me desculpe, Felipe. Eu não sabia para onde mais ir, disse, quebrando o silêncio. De quem é esse bebê? Perguntei, apontando para o pequeno que dormia tranquilamente. É meu, respondeu para depois sussurrar. Nasceu há 3 semanas. Minha cabeça fazia cálculos rápidos. 9 meses desde que tudo começou esse desastre. Não precisava ser nenhum gênio para entender a situação. E o pai? Inquiri, tentando manter a calma. Larissa começou a chorar baixinho. Não sei, confessou enfim. Pode ser qualquer um deles. Eles? Quantos foram, Larissa? Foram 5. 5 com os quais tive relações frequentes nesse período. Respondeu, evitando meu olhar. Fiz testes de DNA com todos e nenhum deu positivo. Sentei numa poltrona em frente a ela, precisando de um pouco de distância para processar o que ouvia. Nenhum deu positivo? Isso não faz sentido. Eu sei, disse enxugando as lágrimas. O médico sugeriu fazer testes mais detalhados, mas nenhum deles quis se envolver de novo. Todos sumiram quando mostrei o bebê. Olhei para o pequeno, alheio a todo aquele caos, tão inocente em meio à bagunça criada por adultos irresponsáveis. Por que você veio aqui, Larissa? Finalmente perguntei. Não tenho para onde ir, respondeu. Minha mãe me expulsou assim que soube que eu nem sabia quem era o pai. Disse que eu desonrara a família. Nenhuma das minhas amigas quer me ajudar e eu não consigo pagar um lugar sozinha com um recém-nascido. E os 5 homens? Nenhum quis assumir a responsabilidade? No começo, o Leandro disse que me ajudaria, independente do resultado do teste. Mas quando o teste deu negativo, ele mudou totalmente.
O Tiago nem quis fazer o teste, alegou que, tendo saído com tantas pessoas, era impossível ser dele. Cada nome me doía como uma pequena punhalada. Eram homens com quem minha esposa tinha se envolvido enquanto eu ingenuamente esperava que nosso casamento se recuperasse. E os outros 3 que fizeram o teste? Perguntei quando ela voltou a segurar o bebê. O Gabriel se fez o teste, só para provar que não era dele. O Renato ficou apavorado, mas a namorada atual dele o obrigou a fazer o teste para se sentir tranquila. Os outros 2, o Vinícius e outro cara, fizeram por curiosidade, mais do que por senso de responsabilidade. Enquanto observava a Larissa embalando o bebê, uma pergunta não me largava. Se nenhum deles deu positivo, então quem é o pai, Larissa? Suspirou profundamente. O médico disse que pode ser de outro homem, alguém que nem testamos. Ou talvez haja um problema com os exames. Precisaríamos fazer uma análise mais completa, mas isso custa uma grana que eu não tenho. Ficamos em silêncio. O apartamento que um dia foi nosso lar agora parecia um espaço estranho, repleto de confissões dolorosas e um futuro incerto. Felipe, sei que te machuque de um jeito imperdoável, disse Larissa enfim. Não espero que me perdoe, nem que aceite o bebê. Só queria que soubesse a verdade. Olhei para ela e para o bebê inocente em seus braços. Senti uma mistura de raiva pela traição, pena pela situação dela e uma estranha preocupação pelo pequeno, que não tinha culpa nenhuma naquele desastre. Preciso de tempo para processar tudo isso, respondi finalmente. Você pode ficar por enquanto, mas não posso prometer nada além disso. Larissa assentiu, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ao sair da cozinha com o bebê, fiquei sozinho com meus pensamentos, tentando decidir o que fazer com essa situação impossível que a vida me impôs. Uma semana depois da chegada de Larissa com o bebê, o clima no apartamento continuava tenso. Havíamos criado uma rotina desconfortável. Ela se dedicava totalmente ao pequeno, enquanto eu mantinha minha rotina de trabalho, interagindo o mínimo possível com os 2. Todas as noites, enquanto a ouvia cantar baixinho para acalmar o bebê, me perguntava como minha vida tinha chegado àquele ponto. Em que momento tudo tinha virado de ponta cabeça? Numa manhã, enquanto Larissa ainda dormia depois de uma noite difícil com o Daniel, assim passei a chamar o bebê, em homenagem a um nome que sempre gostei, tomei uma decisão. Liguei para uma terapeuta que o Fábio me indicara meses atrás, quando tudo começou a desmoronar. A doutora Mendoza me agendou uma consulta para aquela mesma tarde. Seu consultório era um espaço acolhedor, com paredes em tons suaves, plantas e até uma vitrola tocando um samba de fundo. Então, Felipe, o que te traz aqui? Perguntou depois das apresentações iniciais. Durante a hora que se seguiu, relatei toda a história. O mês aberto que nunca terminou, as mentiras, o distanciamento e, finalmente, a reaparição de Larissa com um bebê de paternidade, incerta. Essa é uma situação extremamente complexa, comentou a doutora Mendoza. O que você sente agora em relação a Larissa? Sinceramente não sei, respondi. Tem momentos que eu a odeio por ter destruído nossa vida, e outros que sinto pena dela, por vê-la tão perdida e desesperada. E quanto ao bebê, o Daniel não tem culpa nenhuma, afirmei com convicção. Ele é apenas uma vítima das decisões da mãe. A terapeuta assentiu e anotou algo em seu bloquinho. Felipe, em situações como essa, é fundamental que você pense em si mesmo. Você tem ficado tão focado nos problemas e mentiras da Larissa que esqueceu de cuidar de você. O que você precisa? Era uma pergunta simples, mas me deixou sem fala. Passei tanto tempo reagindo às atitudes dela que havia esquecido das minhas próprias necessidades. Eu preciso de paz, disse enfim. Preciso deixar de me sentir responsável pelas más escolhas da Larissa. Preciso reconstruir minha vida. Esse é um bom começo. Sorriu levemente. Nas próximas sessões, vamos trabalhar para estabelecer limites claros e processar toda a dor acumulada. Mas hoje quero que você comece com um exercício simples. Dedique pelo menos 1 hora por dia para algo que você curta, só por você. Naquela noite, voltei para o apartamento com uma nova perspectiva. Larissa estava na sala, tentando acalmar o Daniel, que chorava intensamente. Posso ajudar?
Ofereci, surpreendendo até a mim mesmo. Larissa me olhou com espanto e me passou o bebê com cuidado. Enquanto eu o embalava, o choro do Daniel foi se acalmando. Você tem um dom, comentou Larissa, com um leve sorriso. O menino já estava há horas chorando. Ele só tá cansado, respondi, notando como os olhinhos do bebê iam se fechando. Assim como todos nós. Depois de colocar o Daniel em sua pequena cama portátil, sentei-me em frente a Larissa. Precisamos conversar sobre o que vai acontecer daqui pra frente, disse com calma. Essa situação não pode ser permanente. Eu sei, respondeu visivelmente esgotada. Tenho procurado emprego, mas com um recém-nascido é quase impossível. Não se trata só de dinheiro ou de espaço, Larissa. Eu preciso reconstruir minha vida e não consigo fazer isso com essa situação indefinida. Larissa hesitou. Você vai nos jogar fora? Não de uma hora para outra, respondi com firmeza. Mas preciso que entenda que isso é temporário. E enquanto você estiver aqui, temos que estabelecer limites claros. Expliquei que precisava do meu espaço, que não éramos uma família. De verdade. E que ela deveria procurar ativamente alternativas para sua situação. Também mencionei que queria que ela entrasse em contato com os outros homens com quem esteve para realizar testes de DNA mais completos. Eu tentei, disse. Ela. Ninguém quer saber do bebê. Me passa os nomes e as informações que você tiver, insisti. Eu mesmo vou cuidar disso. No dia seguinte, Larissa me entregou uma lista com nomes, telefones e até perfis em redes sociais. Eram 10 nomes no total, incluindo os 5 dos testes já feitos. Ver aqueles nomes escritos um após o outro só tornou a situação ainda mais real e dolorosa. Seguindo o conselho da doutora Mendoza, comecei a dedicar tempo para mim. Voltei a ler livros, um hábito que tinha abandonado nos últimos meses caóticos, e comecei a correr todas as manhãs encontrando no exercício uma válvula de escape para toda a tensão acumulada. Numa tarde, enquanto Larissa alimentava o Daniel, recebi uma ligação de um número desconhecido. Felipe, aqui é o Renato, um dos... Ele hesitou. Vi meu nome na lista que você passou pro advogado. Eu não tinha contratado nenhum advogado, mas entendi na hora o que Larissa tinha feito. Ela contou que eu estava tomando medidas legais. Sim, Renato. Valeu por ligar, respondi tentando seguir a conversa. Olha, quero deixar bem claro, já fiz o teste e deu negativo. Não sou o pai. Entendo, mas precisamos fazer testes mais completos. Os testes rápidos podem dar falsos negativos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quanto custaria isso? Finalmente perguntou. Podemos discutir pessoalmente, propus. Que tal nos encontrarmos amanhã? Para minha surpresa, Renato concordou. Um a um, fui contatando os outros homens da lista. Alguns responderam com hostilidade, outros com medo, mas consegui marcar encontros com 7 deles. Os outros 3 nem responderam ou os números já não funcionavam. Nas 2 semanas seguintes, me encontrei com esses homens em cafés ou parques, lugares bem comuns por aqui, seja num café tradicional do centro ou num parque em meio à natureza de Belo Horizonte. Alguns eram exatamente como eu imaginava, jovens e irresponsáveis em busca de aventuras sem consequências. Outros me surpreenderam, parecendo genuinamente abalados pela situação e preocupados com o bem-estar do bebê, embora todos insistissem que não eram os pais. Leandro, o primeiro da lista, foi diferente, mas foi durante um encontro com Marcelo, o 8º da lista, que notei algo familiar nele. Ele tinha traços que me faziam lembrar vagamente do Daniel. O formato do nariz, o jeito das sobrancelhas. Agradeço por ter vindo, comecei. Sei que essa situação é complicada para todo mundo. Eu não sou o pai, disse logo. O teste deu negativo. Os testes rápidos não são 100% confiáveis, expliquei. Precisamos de uma análise mais completa. Marcelo parecia nervoso, olhando constantemente para o relógio. Por que isso te importa tanto? Finalmente perguntou. Não é seu filho? Não, não é. Mas também não é minha responsabilidade. Criar o filho de outro homem, respondi com franqueza. Larissa e eu estamos separados. Eventualmente ela terá que sair do meu apartamento,
e o Daniel merece saber quem é seu pai. Marcelo passou a mão no cabelo, visivelmente desconfortável. Minha vida é complicada, sabe? Moro com minha mãe, acabei de perder o emprego. Não. Consigo nem me manter sozinho, imagina um filho. Essa informação me chamou a atenção. Eu não tinha falado nada sobre pensão ou manutenção, só sobre o teste de paternidade, mas ele logo partiu para as implicações financeiras. Você estaria disposto a fazer um teste mais completo? Insisti. Só para ter certeza. Depois de muita persuasão, Marcelo aceitou. Marcamos o teste para a semana seguinte num laboratório especializado, algo parecido com os laboratórios particulares daqui, que cobram em reais. Assegurei que eu arcaria com os custos iniciais, o que pareceu acalmá-lo. Enquanto aguardava os resultados, continuei com minha rotina de autocuidado. A doutora Mendoza me ajudava a processar minhas emoções e a estabelecer limites cada vez mais claros com Larissa. Também comecei a procurar apartamentos. Precisava de um espaço só meu, longe de tantas lembranças dolorosas. Larissa percebeu essas mudanças. Numa noite, enquanto eu navegava em anúncios de apartamentos no meu notebook, ela se sentou à minha frente. Você vai se mudar, né? Disse sem rodeios. Sim, respondi, sinceramente. Preciso de um recomeço. E o que vai ser de nós? Perguntou, referindo-se a ela e ao Daniel. Larissa, sempre deixei claro que isso era temporário, disse calmamente. Além disso, pode ser que a gente encontre o verdadeiro pai do Daniel. Expliquei sobre os encontros com os homens da lista e especialmente sobre o Marcelo e a semelhança física que notei. Marcelo? Perguntou Larissa surpresa. Mas o teste dele deu negativo. Foi um teste rápido, pode ter erro. O teste completo vai dar a resposta definitiva. Larissa parecia dividida. Por um lado, encontrar o verdadeiro pai resolveria muitos problemas. Por outro, implicaria encarar uma nova realidade complicada. E se for ele? Perguntou enfim. O que acontece depois? Vocês terão que resolver isso entre si, respondi. Eu vou seguir com a minha vida. A frieza da minha resposta pareceu atingi-la. Talvez ela esperasse que, apesar de tudo, eu continuasse sendo seu porto seguro. 3 dias depois, recebi uma ligação do laboratório. Os resultados estavam prontos, mas preferiram entregá-los pessoalmente, dada a sensibilidade do caso. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Naquela noite, enquanto Larissa dormia, fiquei olhando o Daniel em seu berço improvisado. Havia algo estranhamente pacífico em vê-lo dormir, alheio a todo o caos adulto. Por um breve momento, imaginei como seria ter um filho próprio, criá-lo num lar cheio de amor e estabilidade. Talvez num AP com varanda na orla de Copacabana. Mas aquele não era o meu caminho. O Daniel tem seu pai, e em breve saberemos quem é. Minha responsabilidade terminaria ali, e eu poderia, enfim, começar a me curar de vez. Na manhã seguinte, fui ao laboratório com uma mistura de ansiedade e esperança. As respostas que tanto precisávamos estavam prestes a mudar o rumo de nossas vidas para sempre. O laboratório era um prédio moderno, com paredes brancas e iluminação intensa. A recepcionista me pediu que aguardasse enquanto o técnico preparava os resultados. 15 minutos depois, me levaram a uma pequena sala onde um homem de meia-idade me recebeu com expressão séria. Senhor Felipe, tenho os resultados da análise comparativa, disse, entregando-me um envelope. Como pode ver, o teste mostra 99,9% de compatibilidade. Marcelo é o pai biológico do menor. Senti uma mistura de alívio e estranheza. Finalmente tínhamos uma resposta concreta, mas surgiam novas perguntas. Por que o primeiro teste deu negativo? Como o Marcelo reagiria? Liguei imediatamente para Marcelo para informá-lo dos resultados. A reação inicial foi de negação e confusão. Deve ter havido um erro. Já fiz um teste. Os testes rápidos não são tão precisos, expliquei. Este é um teste completo, com margem de erro mínima. Após alguns minutos de discussão, Marcelo aceitou se encontrar comigo e com Larissa naquela mesma tarde. Mandei uma mensagem breve para Larissa explicando a situação. Ao chegar no apartamento, Larissa me esperava com o Daniel nos braços, visivelmente nervosa. Então é o Marcelo? Perguntou.
Você tem certeza? 99,9% de certeza, respondi, mostrando o laudo. Ele vai chegar numa hora para conversarmos sobre isso. Larissa palideceu. Não quero que ele se envolva. É complicado. Complicado como? Perguntei, surpreso com a reação. Marcelo tem problemas. Ele bebia demais quando o conheci. Teve uma vez em que ficou tão agressivo que os amigos tiveram que levá-lo embora do bar. Essa informação me preocupou, mas já era tarde para voltar atrás. Marcelo tinha o direito de saber que era o pai, e tínhamos que resolver isso de uma vez por todas. Quando Marcelo chegou, sua aparência confirmou algumas das preocupações de Larissa. Embora estivesse vestido de forma adequada, os olhos estavam injetados e ele exalava um leve odor de álcool, mesmo sendo cedo. Quero ver os papéis, exigiu sem nem cumprimentar. Mostrei-lhe os resultados e ele os examinou com atenção, como se procurasse algum erro. Isso é impossível, murmurou. Sempre nos cuidamos direito. Evidentemente, nem sempre, respondi, relembrando os velhos tempos. A conversa rapidamente se tornou tensa. Marcelo acabou admitindo que era possível que ele fosse o pai, mas deixou claro que não estava em condições de assumir responsabilidades. Perdi meu emprego há 3 meses. Moro com minha mãe e mal consigo me manter sozinho. Isso não é problema meu, disse Larissa, surpreendendo-me com tanta frieza. O bebê é seu também. Acho que devemos discutir soluções práticas, intervi. Larissa, você vai precisar de um lugar para morar com o Daniel. Marcelo, como pai, tem responsabilidades legais. Após uma longa e difícil conversa, chegamos a um acordo temporário. Marcelo conversaria com a mãe dele sobre a possibilidade de Larissa e o Daniel se mudarem para a casa dele, enquanto ele procurava um novo emprego. Não era ideal, mas era a única saída naquele momento. 2 dias depois, levei Larissa e o Daniel para a casa do Marcelo. Era uma residência simples e antiga, situada num bairro mais afastado do centro. Lembrava aquelas casas de periferia com alicerces fortes e um clima de acolhimento simples. A mãe do Marcelo, uma senhora de uns 60 anos chamada Dona Lourdes, nos recebeu com um olhar severo. Então é você que meteu a confusão na vida do meu filho, forçou a primeira frase para Larissa. O interior da casa era modesto, com móveis antigos e vários objetos religiosos espalhados. Dona Lourdes mostrou a Larissa um pequeno quarto que ela passaria a dividir com o Daniel. Pouco espaço, apenas o suficiente para uma cama de solteiro e o berço. As regras são claras, disse Dona Lourdes. Sem visitas, sem sair à noite. Se for morar sob meu teto, vai seguir as minhas normas. Olhei para Larissa esperando uma reação, mas ela apenas permaneceu em silêncio, abraçando o Daniel contra o peito. Foi então que entendi que aquela era sua única opção. Vocês vão ficar bem aqui, disse Marcelo, embora o tom dele não transmitisse muita convicção. Minha mãe é exigente, mas justa. Enquanto ajudava a Larissa a acomodar as poucas coisas que ela tinha, senti uma mistura de alívio por finalmente ver uma solução e preocupação genuína pelo bem-estar do Daniel. Se precisar de algo, pode me ligar, disse antes de sair. Não por nós, mas pelo Daniel. Obrigada, Felipe, respondeu Larissa com a voz trêmula. Por tudo. Ao sair daquela casa, senti que fechava um capítulo doloroso da minha vida. Não foi o fim que imaginei para o nosso casamento, mas pelo menos eu podia começar a me reconstruir. 1 ano se passou desde que deixei Larissa na casa do Marcelo e de sua mãe. Minha vida mudou completamente nesse período. Me mudei para um apartamento menor, num bairro boêmio da cidade, troquei de emprego por um ambiente mais leve e até comecei a sair ocasionalmente com a Carolina, uma colega do meu grupo de terapia. Não. Soube muito de Larissa até que, num dia de compras no supermercado, esbarrei com a Letícia, uma conhecida em comum. Você soube da Larissa? Perguntou depois dos cumprimentos iniciais. Não estamos em contato, respondi sinceramente. Letícia me contou que a situação da Larissa tinha se tornado insustentável. Marcelo nunca conseguiu um emprego fixo e o problema com o álcool piorou. Sua mãe, Dona Lourdes, controlava cada aspecto da vida dela e do bebê.
tratando-a mais como uma empregada do que como mãe do neto. Ninguém mais quer se envolver com ela, concluiu Letícia. Ela virou um exemplo do que não se deve fazer. Até ir no mercado virou um tormento com tantos comentários e olhares. Não senti alegria pelo sofrimento dela, mas também não me senti responsável. Larissa estava colhendo as consequências das próprias escolhas. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Larissa pedindo para nos encontrarmos. Aceitei ver com ela num café próximo ao meu trabalho. Quando chegou, mal a reconheci. Ela tinha emagrecido, as olheiras estavam profundas e suas roupas mostravam sinais de desgaste. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Não sabia a quem mais recorrer. Ela me contou que Marcelo havia sumido há 3 semanas após uma briga feia com a mãe. Dona Lourdes culpava Larissa pela saída do filho e tornava a vida dela insuportável. Quero sair daqui, Felipe, encontrar um lugar para mim e para o Daniel, do nosso jeito. Por que me conta isso? Perguntei diretamente. Não tenho mais ninguém, admitiu com lágrimas contidas. As amigas me abandonaram. Minha mãe continua sem falar comigo. Estou sozinha. Olhei para ela, lembrando da mulher segura e manipuladora que um dia conheci, tão diferente daquela que estava desamparada ali diante de mim. Larissa, eu não posso resolver seus problemas, disse enfim. Eu construí uma nova vida, uma em que finalmente sou feliz. Não vou arriscar isso. Ofereci o contato de uma assistente social que poderia ajudá-la a encontrar moradia e apoio do governo, algo que, mesmo que não resolvesse tudo, pelo menos era um começo. Entendo, disse ela com voz embargada. Fico feliz que você tenha encontrado a felicidade, Felipe. Você merece isso. Nos despedimos, e enquanto havia se afastar com passos cansados, refleti sobre o caminho que trilhamos. O que começou como um simples mês aberto transformou nossas vidas irrevogavelmente. Larissa perdeu tudo: o casamento, a reputação, a segurança, a liberdade. Eu perdi a vida que acreditava ter, mas ganhei algo melhor: autoestima, clareza e, eventualmente, um amor baseado no respeito mútuo. Naquela noite, ao voltar para o apartamento onde Carolina me esperava para jantar, agradeci silenciosamente pela dolorosa lição que me fez me valorizar e exigir relações saudáveis na minha vida. O passado, enfim, estava encerrado.